Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Dr. Henrique Bonaldi é médico, cardiologista, sempre nos ajuda aqui às terças-feiras. Caso você tenha alguma dúvida sobre saúde, medicina, doença, seja lá o que for, aproveita que o Dr. Henrique responde aqui com a maior paciência, hein, gente? Consultório aberto, nosso WhatsApp para quem quiser mandar pergunta. 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Tudo bem, doutor Henrique? Tudo bem, gente. Boa tarde. O senhor gosta de desafios? Vocês estão? Tudo bem? Eu gosto. Tem um aqui, se der tempo, eu vou lançar para o senhor, tá bom? Se der tempo. Primeiro eu vou dar prioridade aos ouvintes, porque ficaram muitas dúvidas da semana passada, pode ser? Claro. Então tá. Se der tempo, eu lanço o desafio. Eduarda, boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Henrique. Eu, às vezes, sinto meu coração tremendo, mas eu vou regularmente ao cardiologista. Nunca deu nada nos exames. Mesmo assim, de vez em quando acontece. O que pode ser isso? Está perguntando Eduarda, Dr. Henrique. Eduarda, essas sensações elas se confundem. Nem sempre é seu coração que está tremendo. Coração que treme, para nós na cardiologia, geralmente é uma arritmia chamada fibrilação atrial, que não é tão comum assim. Ela geralmente não é aquele tipo de arritmia que entra e sai sozinha, e geralmente não é tão inocente dessa forma. As repercussões de quem tem fibrilação atrial são importantes, são grandes. Então provavelmente o que ela está sentindo, como ela está tendo recorrentes vezes, nem é arritmia. Ela pode estar sentindo um espasmo na musculatura do peito, ela pode estar sentindo gases, ela pode estar sentindo várias coisas que às vezes refletem nisso. Mário, é mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente fez quando a gente falou de dor torácica, dizendo para todo mundo que nos escuta que às vezes a dor no peito ela pode não ser infarto. E às vezes uma dor em outro lugar que não é no peito também pode ser infarto. Então, essa confusão de informações entre abdômen, peito, entre peito e músculo e pleura, isso não é incomum para quem estuda essa parte mais torácica aí da medicina. Pode ser espinhela caída também. Lembra disso que os antigos falam? Isso é espinhela caída. Espinhela caída, eu vou falar. Pendura aí que vai passar. Pleura é uma membrana que envolve o pulmão, não é isso? Exatamente. E por que eu estou falando isso, Mário? Porque o fato dela ter recorrentes vezes e recorrentes informações, investigações a respeito disso e que sempre dá nada, vai ficando fácil para mim, né? Matar onça morta é fácil. Então é fácil para mim bater o olho no que ela está falando e falar, acho que não é cardiológico. Mas se tiver alguém nos escutando que também tem essas sensações, vale a pena ir lá no médico, porque uma das possibilidades é a tal fibrilação atrial, que não é tão simples assim. Se o sujeito tiver com isso, é importante que ele saiba e tenha condições de tratar. Perfeito. Boa. Rafael, eu estava dirigindo, aí queria fazer uma pergunta para o médico, não deu tempo. Fica para a semana que vem. Chegamos, Rafael. É sobre RCP, ressuscitação cardiopulmonar. O doutor Di falou aí da massagem cardíaca, eu me lembro direitinho como o senhor explicou, um dedo embaixo aqui do último ossinho, enfim, quem quiser aprender, vai no nosso site, está lá toda a recomendação. E é para fazer forte, viu? Massagem é para afundar mesmo o peito do sujeito lá. Enfim, ele falou da massagem cardíaca, mas ela não precisa ser acompanhada pela respiração boca a boca? Acho que tem que alternar entre os dois. Isso. Uma quantidade de boca a boca a cada tantas massagens. Não é isso, doutor? Pergunta o Rafael. Isso é uma recomendação que existia até o ano de 2013, 2015, existia essa recomendação. O pessoal que mais estuda isso hoje em dia, que é o grupo que faz os treinos, foi descobrindo atividade na rua, para o leigo, dele concatenar essas duas ações, diminuía muito a capacidade que ele tinha de gerar fluxo para o sujeito. Mais importante na parada cardiorrespiratória é você gerar fluxo que o coração parou de gerar. O coração, quando ele bate, ele bombeia sangue para frente, e é por isso que estamos vivos e conversando. Quando isso para, quando isso deixa de acontecer, eu tenho que vir pelo lado de fora e garantir que o fluxo continue, ainda que esse fluxo não seja completamente cheio de oxigênio puro e límpido como nós, vivos e andando, conseguimos manter. Então, ao longo do tempo, Mário, a gente foi entendendo que o mais importante nessa cascata de quem não tem o coração funcionando, que ele está parado, é manter o fluxo.
E não tão importante assim é manter a oxigenação. Em alguns indivíduos isso até não é tão verdade assim. Criança, por exemplo, na grande maioria das vezes, ela para por falta de exatamente desse oxigênio. Então, não garantir essa ventilação para a criança é um pouco mais incômodo, é um pouco mais deletério. Só que na rua, para nós, réis mortais, que não somos especialistas nisso, mais vale a sua capacidade de contrair o coração para o cara, que é o que a massagem cardíaca faz, do que se preocupar se o pulmão dele está ou não está entrando ar, certo? Então, a partir de 2015, essa orientação de, hora um faz a massagem, hora outro joga pro ar para dentro do pulmão do cara, ela deixou de existir. O mais importante hoje é achou alguém na rua. Perguntou, o cara não acordou, mão no peito, 100 a 120 a 150 vezes por minuto, abaixa 5, 7 centímetros, volta completamente, troca a cada 2 minutos, porque na hora que chegar o serviço avançado do especialista nisso, do cara que mexe com isso todo dia, vocês vão ver na cena que ele tem a preocupação da via aérea, ele tem a preocupação de mandar ar para o pulmão, porque aí sim ele vai conseguir mandar ar para o pulmão desse cara sem deixar de dar mole ali na parte do fluxo sanguíneo, na parte das contrações, certo? Certo, entendi. Bom, vamos lá então. Silvana. Eu nunca havia feito musculação. Comecei em junho. Tive dor na coluna. Fiquei em julho sem ir. Começou em junho, aí doeu a coluna. Julho ela já não foi. Voltei ontem. Dor de novo. Eu não posso malhar, doutor? Dá vontade de pedir para ela ligar para um amigo meu chamado Alexandre Lopes. Ele é padrinho da minha mais nova. Alexandre é exatamente assim. No mês de férias, ele faz o primeiro dia de academia, não faz mais porque ele fica completamente quebrado, volta a trabalhar e não volta para academia. Todo santo ano ele paga um dia de academia. O que é isso, Mário? É a apresentação de um sujeito sedentário e sem condições para fazer atividade física naquele nível escolhido pelo indivíduo. Então, se você pegar um cara de 90 anos, colocar ele na aula de crossfit, ele morre na aula de crossfit. Se ele nunca fez crossfit na vida e tem mais que 3, 4 doenças, você coloca um cara de 90 anos no crossfit, ele morre por causa disso. É mais ou menos a mesma coisa numa dose menor. Na hora de fazer atividade física, você tem que apresentar um portfólio para o cara do que ele pode fazer. E a depender de como está a situação de sedentarismo dele, Mário, você apresenta movimentos que ele mesmo se incomoda de fazer. Ele vai falar, você está brincando que eu vou ter que fazer isso aqui por 30 dias. Vai ter, porque nós estamos falando de saúde articular, muscular, tendinosa, cardiovascular, respiratória, tem um monte de coisa envolvida. Então a minha dica já frustrou 2 vezes, a terceira não pode começar sem o acompanhamento de um médico e de um educador físico. Se ela não tem doença absolutamente nenhuma, eu até permito que ela não vá no médico. Indivíduo jovem, sem doença qualquer, se ele passar pela atividade física na mão de um bom profissional de educação física, ele dá conta de fazer essa progressão sem grandes riscos. Quem tem mais de 40 anos ou quem tem alguma doença ou hábito ruim, passar pelo médico sempre antes de começar a atividade física. Doutor, mas é comum ter umas dorzinhas assim no começo, né? Principalmente depois que a gente para um tempo e tenta voltar. Mário, é comum a gente escutar falar. Se você perguntar para um bom personal trainer e falar para ele assim, cara, é comum no outro dia eu ter dor muscular, é capaz dele te falar assim, cara, não. Opa. Porque se eu te fizer ter dor muscular no outro dia, nesse volume de dor, a gente errou na magnitude do exercício que eu te dei para fazer. Então o cara tem uma progressão na cabeça dele que provavelmente você acorda no outro dia tão bem disposto quanto no primeiro para fazer atividade física. Isso existe, Mário. É que a gente está acostumado a ir lá, pegar um pezinho, ficar com aquela dor muscular no outro dia, mas hoje na progressão desses caras está condicionado que em vários casos ele consegue fazer um dia após o outro sem qualquer dor, nem articular, nem dor muscular. Então não é normal sentir dor, então, não, quando vai musculação. Eu fiquei pensando nisso, Mário. A gente sempre ouve falar, sentir dor é não, normal, dorzinha tá normal, crescendo, tá sentindo tá dor. esfolando músculo. Como é que não é esfolando que fala agora? Não, É... desgastando, não é limitando, como é que é? Não é. Ô Adalberto, ô Mário, é esperado, porque, por exemplo, para atleta de alto rendimento, que você já sabe que ele tem uma boa articulação, você sabe que ele tem uma boa capacidade aeróbica, você sabe que o pulmão dele funciona numa performance muito melhor, fogo nele, porrada nele, pô. E aí vai ter um dia que para progressão de treino,
você vai pegar um pouco mais pesado, no outro dia ele vai acordar meio moído mesmo. Isso acontece. Para indivíduos jovens e sem doença, que vão para a academia com objetivo estético, nós estamos falando da galera de 15, 16, 17 anos de idade, também é super comum. O cara não tem necessariamente que passar por um grande médico fisiologista, um grande personal trainer e preocupar com conta disso. Nós não estamos falando dessas pessoas, que é esperado, e isso não demonstra. Nós estamos falando de uma mulher que frustrou 2 vezes já. Ela já tentou por 2 vezes e parou por 2 vezes porque em algum momento ela errou na atividade física dela. Então, para esse tipo de indivíduo, não faz a besteira de tentar de novo. Você é um cara que está dosando o volume da sua atividade física errado. Caso contrário, você não ia ser um impeditivo. Você não vê um menino de 15 anos acordar na terça-feira porque ele malhou na segunda, acordar na terça com dor e falar, não vou na academia. O menino volta para a academia estragado do jeito que ele está, porque a dor ele aguenta, porque ele vai aguentar o volume de exercício, porque não é uma preocupação, porque ele não tem doença. Ela não, ela já parou por 2 vezes. Então, para esse nicho de população, não se desencoraje. Provavelmente o que está acontecendo é que ou você foi assim, sem acompanhamento, ou você foi com acompanhamento que não foi certo. Troca o acompanhamento ou contrate um. Isso vai ser importante para você. As academias têm um professor, Mário, lá sentado na mesa. Chega para ele e fala, nego, velho, aconteceu um trem comigo aqui, eu já parei 2 vezes, cara. Você não pode deixar isso acontecer mais, não. E ele tem bagagem teórica para te ajudar. Perfeito. Próximo aqui, então. Gerson Rabelo. São perguntas da semana passada que eu tô lendo, hein? Ainda nem cheguei nas dessa semana. Gerson Rabelo. Boa tarde. O Cardizen funciona também como um controlador da pressão arterial? É uma boa opção para quem não pode tomar beta-bloqueadores? Cardizen. É uma boa opção. Inclusive, o Cardizen é uma medicação, Mário, chamada bloqueador de canal de cálcio. Essas medicações fazem parte de um grande tripé do tratamento da pressão alta. E o Cardizen tem alguns outros benefícios, como por exemplo esse que ele está falando aí. O uso do beta-bloqueador nem sempre é permitido em alguns indivíduos. Quem fumou muito tempo, quem tem asma grave, quem tem vasos periféricos muito ruins, às vezes não podem usar essa medicação. E o Cardizen é uma boa escolha, sim, é um bom arsenal. Ô Mário, nós estamos falando de 8, 9 classes de remédio hoje em dia para segurar medicamento, para segurar a pressão alta. Eu já falei isso aqui, cada classe dessa nós estamos falando de 10, 12 remédios. Multiplique. Nós estamos falando de seguramente aí 80, 90 tipos de remédio para dar para o sujeito. Hoje em dia, não ganhar da pressão alta é quase impossível. E não é porque nós somos bons, não, é porque os remédios chegaram na tecnologia tal que facilitou muito. Então, quem tem pressão alta aí precisa se ligar. É mole para nós, como diz o outro. Perfeito. Guto Cowboy, nosso amigo Guto Cowboy. Boa tarde. Saiu nos exames da minha esposa microcitose positiva. Eu já estou enchendo ela de fígado de couve e beterraba. Fígado de boi, couve e beterraba. Tá certo, doutor? Não sei nem o que é microcitose. Tá Guto Cowboy mandando mulher comer fígado. Fígado, couve, beterraba. Não, é o seguinte, seguinte, É ferro, não é isso? Uhum. Fígado, eu gosto de fígado, Adalberto. Fígado Odeio. você gosta ou odeia, né? Odeio o cheiro. Tá cozinhando o fígado passando Eu mal. gosto. Vocês são fantásticos. Ontem eu dou aula de eletro, né? Numa faculdade aqui no estado. Ontem, quando eu entrei para dar aula, um dos alunos falou assim: pô, Bonaldi, eu te escuto na CBN. Coitado. E é um consenso entre todos, Mário, que a melhor parte do programa é essa aí, ó. Vocês ficam falando besteira e eu entro junto. O povo gosta dessa irreverência, dessa brincadeira. Só para lembrar que é sempre com muita responsabilidade. Mas é essa O senhor parte gosta do de fígado? programa Você que come todo fígado? mundo... Fígado de boi? Olha lá, já vem. Presta atenção. É assim, ó. Não come. Ele Não provavelmente... não come, Mário. não Falou come. que Já vi que não come. come. Fala, doutor. Vamos lá, vamos ajudar o Guto Cowboy. Deixa eu falar. Então. Guto, precisa ver se tem anemia junto, porque é o seguinte, Mário, um dos motivos da gente ter anemia, que nada mais é do que menor quantidade de célula do sangue. Na hora que você tem anemia, um dos motivos é uma anemia chamada ferropriva, que é uma doença que era muito comum na década de 50, 60, que era a galera que tinha menos ferro dentro do corpo. O ferro é um dos elementos para produzir o sangue, é um dos elementos para produzir a célula, o corante que dá a cor vermelha, parte é culpa do ferro. Dito isso, quando cai muito ferro, um dos fenômenos que acontece é que a hemoglobina ela fica menor. Ela fica o diâmetro da molécula ela fica menor. E isso dá para ver no microscópio, o cara chama isso de microcitose. O que é microcitose? É uma célula menor.
Então, esse tipo de indivíduo, se for ferropriva, porque tem 2, 3 causas além dessa, além da ferropriva, e o cara que mais manda nisso chama hematologista, tem que ir no cara. Uma das causas disso, sendo ferro, é verdade. Couve, figo de boi, essas coisas é muito rico em ferro, e aí é uma dieta ótima. Os antigos falavam muito isso. Come figo de boi que você não vai ter anemia, que era muito comum na época ter anemia ferropriva. Então é por isso. Aí a dica é: olha o número da hemoglobina. Se o número da hemoglobina estiver normal e tem o valor de referência lá do lado de cada exame, é um pouco menos preocupante. Mas microcitose, célula menor do que deve no sangue, sempre é motivo de encostar no médico e mostrar o exame para ele. Porque pode não ser absolutamente nada, mas pode ser o começo de uma doença grave e tratável, principalmente se a gente acha no começo, que são a possibilidade das doenças oncológicas, aí, né? As leucemias, os linfomas, elas às vezes alteram essa arquitetura do sangue, então precisa ir procurar sempre o médico. Tá bom, Guto? Ó, depois de comer o bife de fígado no almoço, leva a esposa no médico. Eu conheci a esposa do Guto Cowboy, uma simpatia. Manda um abraço pra ela, tá, Guto? Conheci, simpatia. Ela falou: eu sou esposa do Guto Cowboy. Eu falei: não acredito. E ela falou: Guto Cowboy é cowboy. Eu falei: eu sei, Guto Cowboy. Não, ele já provou, ele já veio aqui, mano. Veio aqui de foto bota. com a Eu gente não de tava bota. aqui no dia. Você não tava aqui, veio com bota, fivela, equipado. Poxa. Próximo, doutor, pode ser? Bora. Hernandes, boa tarde. Minha esposa foi fazer o exame para renovar a CNH e a médica verificou a pressão dela e estava em 22. Ela não sentia nada. Foi assim que descobriu que é hipertensa. Ele só está relatando pra gente e pode ser assim mesmo, né? De repente, num susto, a pessoa fica mais nervosa. Pode, não, aliás, pode não. Provavelmente é assim que todo mundo que está nos escutando descobriu uma pressão alta. Ninguém descobre pressão alta que você acorda de manhã com o dedo inchado e isso é motivo de investigar a pressão alta. Pressão alta é uma doença silenciosa, nós já falamos disso aqui algumas vezes. Pressão alta, diabetes e colesterol, você não enxerga, você não sente, você não sabe que tem. As crises de pressão alta estão acontecendo e você sequer está sabendo. Ah, mas eu sinto dor na nuca. Então deixa eu te dar uma péssima notícia. Mais de 80% das vezes que o cara está com dor na nuca é a dor que está elevando a pressão. Nem a dor na nuca, que é famosa, é motivo para você achar que tal não está hipertenso. Então é muito comum o paciente hipertenso falar assim: senti uma dorzinha na nuca, já tomei meu remédio de pressão. Errou, porque se você está tomando um remédio de pressão porque você tem dor na nuca, quando você não tem, ela também está alta e você não está tomando remédio. Então, pressão alta é assim mesmo. A gente dá conta, Mário, chama mecanismo de luta ou fuga, né? Seu corpo se reorganiza para correr, para bater quando o bicho está pegando na sua vida. Por exemplo, quando você está diante de um cara para fazer exame, que você fica ansioso, uma prova, uma apresentação de trabalho, seu corpo tá preparado para aguentar pressões altíssimas, porque é assim que ele bombeia sangue para todo mundo, para dar conta de passar pelaquela adversidade. Então não é incomum também o cara fazer uma crise danada de pressão e depois, quando você investiga mais a fundo, é só pela exposição, é só pela preocupação que ele estava. Então as duas coisas são verdade. Pode ser que tenha sido um início de diagnóstico de pressão alta e que não dá para saber porque é uma doença mesmo que a gente não sente nada, e pode ter sido só um pico de pressão. E aí tem que investigar. Pressão alta é uma das grandes causas no mundo para catástrofes: infarto, derrame, insuficiência renal, cegueira, amputação. Então, pelo amor de Deus. Perfeito, doutor. Próximo, dá tempo? Dá ainda, dá tempo. Johnson, a hipertrofia miocárdica, e deve ser médica, causada pela hipertensão, não pode levar à arritmia e causar sintomas? Traduza a pergunta antes da resposta, doutor. É o seguinte: o coração bate contra o 12/8, né? Em mulheres menos ainda, em crianças às vezes 9/5. Então o coração, ele bate o sangue contra um sistema de canos de baixíssima pressão. É mole para o coração jogar sangue para dentro daquele cano. Ao longo do tempo, como a pressão vai subindo muito, aquele cano vai tendo uma resistência muito maior. Seu coração, que antes tinha X de força, vai tendo que ter 2x, 3x, 4x. E igualzinho na academia, quando você vai pegando mais peso no braço, o braço vai crescendo de tamanho, seu coração vai crescendo de tamanho, Mário. Ele é um músculo. E aí ele vai ficando hipertrofiado, igualzinho a hipertrofia de quem vai para academia. E aí esse coração hipertrofiado, igualzinho é o músculo que é para ir para academia, ele tem menor capacidade de alongamento. Você pega um brutamonte desse, põe uma moeda nas costas dele no meio das escápulas, ele não dá conta de tirar a moeda.
Porque o cara é tão forte, que o músculo cresceu o ventre tão grandemente que ele perdeu a elasticidade, ele perdeu o alongamento, a capacidade de alongar esse músculo. E o coração é a mesma coisa. Quando isso acontece, Mário, existem as arritmias por conta disso. Então é verdade, o cara da pressão alta, ele não morre só porque ele vai infartar mais, ele morre também porque ele tem mais arritmia, os riscos são maiores. Entendi. Perguntas que ficaram para a semana que vem. Do Ricardo, coitado, vai ficar para a semana que vem. Do Alex, colesterol pode baixar com caminhada e atividade física. Luiz Cláudio, estou com lesão no menisco medial lateral. Na bicicleta não sinto nada. Será que cirurgia vai resolver? O Ricardo está com deficiência em umas válvulas do coração. Semana que vem, doutor Henrique responde, porque agora acabou o tempo. Já são 4h59. Sabe qual é o desafio, doutor? Qual? O senhor tem que me ajudar. O senhor vai aceitar o desafio? Minha nossa, agora eu vou, né? Se der errado, eu falei, esse médico tá com nada, esse médico. Agora vai ter que aceitar, Presta né, atenção, mano? eu sempre Ué. enjoo em mar. Eu fico 15 minutos, eu fico bem. 15 minutos e 2 segundos eu morro no barco. Dá vômito, cai a pressão. E eu preciso fazer uma série de reportagens, adivinha onde? No mar, num barco, mar. no navio. Vai dormir no navio, eu não posso enjoar. Qual é o desafio? O senhor, o senhor não pode, eu não posso enjoar, e isso está nas suas mãos. Você me indica Mole pra alguém. pra nós. Mole pra nós, coisa Isso nenhuma, que você já me tem deram Vonal e eu enjoei. Me dão remédio, eu enjoo e eu sou alérgico. O Vonal não adiantou, não? Não adiantou nada. Ao Vonal? Não adiantou nada, Vonal. Entendi. Tá, Nós vamos tentar. Isso que você tem chama cinetose. Nós vamos tentar resolver. Peraí, que eu vou dar 2 ligações, nós vamos tentar matar esse trem. Não, você eu vai não ver, quero, vai eu ficar quero melhor. que você vai fazer. Márcio, você vai fazer isso. Eu tenho alergia, tá? Eu não posso tomar dipirona e eu tenho alergia a outras substâncias. Eu não sei se o antibiótico eu não posso é a amoxicilina ou a azitromicina. Um dos dois eu não posso. O senhor descobre aí, mediante minhas alergias, e o senhor tem que me ajudar bom. nisso. Fechado? Chá com nós. Se eu enjoar no mar, eu vou ligar de lá para a Você CBN. tá, doutor Henrique Bonaldi. Se eu consulto especialista, eu Não, não nós posso vamos tentar. enjoar, doutor, que é muito... Ó, não, meu negócio é trabalho. medir pressão, né, Mário? Eu não sou especialista nisso, não, mas calma aí que eu vou fazer 2 ligações, porque eu acho que eu sei quem pedir ajuda. Se vira e o senhor me dá a receita semana que vem, pode ser? Então, valeu, fechou. Daqui a 2 semanas ainda, quando eu estiver no navio, eu vou lembrar do senhor, hein? As Que palavras... Tá bom, eu pode tomo deixar. Dramin, eu tenho alergia. Eu tomo Dramin, o Vonal não resolveu pra mim. O que eu como, o que eu não como. Não me vem mandar cheirar mexerica, caso mexerica eu não vou cheirar, tá? Nem olhar pro horizonte, né, Mário? Nem olhar pro horizonte. Tá bom, doutor? Beleza, pode deixar. Doutor Henrique Bonaldi, sempre uma gentileza e prestando um serviço público aqui, esclarecendo questões de medicina e de saúde. Peço paciência a você, ouvinte, que não teve a sua resposta hoje. Semana que vem ele volta. Tchau, doutor. Obrigado. Tchau, gente. Vão com Deus.